A cura de um paralítico em Cafarnaum. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava Jesus ensinando, e achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Amém? Vamos orar. Sentado mesmo, de cabeça curvada, esteja orando, intercedendo pelo pregador dessa noite. Pai amado, nós lemos a Tua palavra. Agora temos a incumbência de explaná-la, Senhor, de trazer à Tua igreja o Teu recado. Que o Senhor fale, Senhor, através desse Teu servo que fala contigo. Fale aos corações aqui presentes. Enche-nos da Tua graça, da Tua presença, do Teu amor, da Tua misericórdia e do poder do Teu Espírito Santo. Liberta, Senhor, quem quer que esteja por aqui, quem quer que esteja aqui dentro, sentindo-se oprimido, ó Pai, com algum problema, alguma luta, algum desafio, alguma adversidade, mas que nesse momento ele receba o toque do Teu Espírito Santo e possa se sentir liberto pelo poder do nome de Jesus. Em nome dele é que nós oramos e agradecemos. Amém. Nós poderíamos colocar como título desta mensagem: Queres ver prodígios e milagres? Então creia no Deus do impossível. Amém? Mas eu devo acrescentar ainda uma outra parte. Faça a sua parte e Ele fará a dele. Amém? Amados, Deus é surpreendente. É um Pai amoroso, misericordioso. E nós vimos isso na leitura do Salmo 103, que nós lemos em conjunto, responsivamente. Deus olha para nós. E há uma frase que corre por aí: sorria, Jesus te ama. E é a mais pura da verdade que existe sobre o planeta Terra. Sorria, Jesus te ama. Então lembre-se sempre disso. Quando você for tentado a murchar os seus sentimentos, no sentido de sentir-se desafiado, humilhado, deprimido, preocupado com alguma coisa, se você crer, aí está a chave da tua vitória. A chave da nossa vitória é a fé. O que é fé? Se não crer no Deus do impossível. O nosso Deus
é o nosso Pai celestial. Ele nos criou e Ele nos ama. E Ele nos colocou aqui com um propósito bom. Ele quer manifestar o seu amor e a sua misericórdia em nós e através de nós. Ele sabe que tantas pessoas no mundo sofrem, mas Ele quer manifestar através desse mundo de violência, de sofrimento, de dor, Ele quer manifestar o seu amor e a sua misericórdia. E para isso Ele conta comigo, com você, com cada um de nós. Ele conta com a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é a presença do Senhor aqui na terra. Ele é o cabeça, mas nós somos os membros. E quando você vai fazer alguma coisa, a primeira coisa que você usa é as mãos. Você vai tocar um violão, você precisa das mãos, do braço para pegar o violão. Precisa dos olhos para ver, para contemplar, ver as notas, a melodia, enfim, a música. E assim é Jesus. Mas nós sabemos que tudo vem da cabeça. Se não for a cabeça dando uma ordem ao braço, estica, pega, segura, nada acontece. Por isso que lá em João 15:5 diz: sem mim nada podeis fazer. Mas com Jesus, amados, nós podemos fazer coisas que nós nem sequer imaginamos fazer. É preciso crer. Se creres, verás a glória de Deus. Está lá em João 11:40. O impossível de acontecer, acontece quando nós decidimos crer. Lázaro estava morto há 4 dias. Marta e Maria estavam ali, e nós sabemos que Maria ficava, de alguma maneira, ainda perguntando, mas Senhor, já faz 4 dias que ele está morto. Demonstrava falta de fé. E Jesus diz: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então a maior luta de Deus é contra a nossa falta de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele quer fazer milagres e prodígios todos os dias, na nossa vida e através da nossa vida. Mas por que não acontece tantos sinais e prodígios e maravilhas? É porque Ele se dispõe a fazer, mas Ele precisa da outra parte. Ele precisa de alguém que realmente se coloque à disposição dEle. Ele precisa que alguém se una com Ele. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6,17, que se alguém se une ao Senhor, é um com Ele. É um com Ele. Se você pega um fio positivo e um negativo, e o positivo energizado, quando você junta os dois, se tem ali um bico de luz, a luz acende. Acontece um milagre. Olha, 2 fios. Um é negativo, parece que não vale para nada. Você pega ali, você não sente nada, não tem nada. Mas é preciso dele para que a luz possa se acender. Nós somos o negativo. Nós não valemos nada. Parece que o que Deus pode ver de bom em nós? Nós não somos nada, não temos nada. Mas Deus é o positivo. Deus é a energia que quando ela se une conosco, ela produz uma energia que produz luz, que produz a sua glória, que manifesta a sua glória. Então, amados, lembre-se sempre disso. Não deixe que o inimigo coloque você para baixo, te recriminando, te lembrando, te acusando, te oprimindo das coisas erradas que você fez. Mas lembre-se que nós temos um Deus, o Deus do impossível, que caminha conosco dia a dia, e que Ele é capaz de fazer coisas imensuráveis. Ele é capaz de fazer milagre todos os dias. Mas para que isso aconteça, Ele conta com o homem. Veja que no texto que nós lemos, Jesus, Ele voltou para sua casa, estava ali, e as pessoas logo souberam que Ele estava ali. E então começaram-se a chegar à casa onde Jesus estava. 4 rapazes estavam indo juntos, com o coração aquecido, sabendo que ao chegar diante de Jesus, eles iriam ver curas, milagres, maravilhas. Mas o coração deles estavam tão aquecidos pelo calor de Deus, o calor do Espírito Santo, que de repente eles viram um coxo, um aleijado,
um paralítico caído. E eles não tiveram coragem de seguir adiante e deixar aquele homem ali sofrendo. Ele disse: não, nós vamos para ver milagres, mas nós vamos fazer parte desse milagre. Nós vamos levar este homem e ele, ao chegar diante de Jesus, ele será curado. Olha a fé desses homens. É desse tipo de gente que Deus conta para que a sua igreja cresça e floresça e produza frutos e o que seu nome seja glorificado. Será que Ele pode contar com cada um de nós? Será que Ele pode contar comigo? Ele pode contar com você? Nesse sentido, que se você crer e se você se dispor a fazer alguma coisa, investir a sua energia, o seu tempo em prol de alguém que está mais carente, mais necessitado que você é capaz de crer que Deus fará alguma coisa? Eles creram. Eles olharam para aquele homem, e aquele homem estava ali, numa situação de fazer dó. É como nós olhamos para tanta gente quando andamos por aí nas ruas, pessoas que só de olhar a gente já sente dó. Mas não é suficiente você olhar para alguém e sentir dó. Dar umas moedinhas também não é o suficiente. Pense mais do que isso. Aqueles jovens estão dando uma lição para nós hoje. Eles olharam para aquele homem e eles logo pensaram no que Jesus poderia fazer para ele. Jesus pode todas as coisas. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. A palavra encarnada, o verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. Eles já sabiam que Jesus já tinha feito outros milagres. E esse seria apenas mais um. Mas vamos lá, nós seremos parte do milagre. Vamos participar de um milagre que Jesus vai fazer. E eles pegaram o homem, disseram: olha, tenha de bom ânimo. Jesus está em uma casa aqui próximo e ele faz milagres. Ele ressuscita até mortos. Ele cura paralíticos, dá vista aos cegos. Ele expulsa demônios. Ele pode todas as coisas. É o Messias. É o Filho unigênito de Deus. Ele vai te curar. E aquele homem se animou. Seus olhos brilharam. Podemos imaginar assim. E eles puseram o homem em um leito e o levaram. Os 4 jovens. Quando chegaram lá, havia uma barreira. Uma pedra de tropeço. Às vezes, quando nós estamos indo para nos dispor a fazer alguma coisa pelo reino de Deus, em prol da grandeza do nome do nosso Deus, é preciso a gente estar preparado. Que o inimigo sempre vai colocar algumas barreiras, algumas dificuldades, alguns tropeços no nosso caminho, para nos desestimular, para nos desanimar, para fazer com que a gente pare. E tem muita gente que, na primeira barreira que ele vê, por mais que ele esteja motivado de querer fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, mas surgiu uma barreira, pronto. Ah, não dá, não tem jeito. Deixa para outra vez. Então, amados, nós temos que pensar nisso. Imagina se aqueles jovens, quando viu aquela multidão em volta da casa, e eles pensassem assim: ah, não dá, não tem jeito. Como é que nós vamos chegar lá com esse monte de gente na porta aí? Ah, fica para outra vez. Não, eles não desanimaram. Uma outra lição que eles nos ensinam: desanimar, jamais. Lembre-se que você está indo em direção de um milagre. Você está indo em direção do Deus do impossível. Olhai para mim e sede salvos, disse o Senhor. Então eles procuraram ver logo de que maneira eles poderiam superar aquele obstáculo. E eles conversaram entre si. E eles deram uma olhada e viram que a única maneira que eles poderiam chegar até Jesus seria dar a volta por trás da casa, subir no telhado, descobrir algumas telhas e descer aquele aleijado até a presença de Jesus. Olha que dificuldade, não seria fácil. Será que se eu estivesse lá eu teria essa coragem de fazer isso? Então pense nisso. Mas eles não desanimaram. Eles acreditaram no Deus do impossível. E mais ainda, eles se sentiam parte do milagre que iria acontecer. E isso os estimulava mais ainda. E eles deram a volta na casa, arranjaram alguma escada, subiram no telhado
destelharam algumas telhas na sala onde Jesus estava, e ali eles desceram numa cadeirinha ou num saco, de alguma maneira, desceram aquele aleijado, aquele paralítico. Quando Jesus olhou, Jesus já percebeu tudo na hora. Creio que em espírito ele já acompanhava a coisa desde o seu início, desde quando os homens encontraram o aleijado no caminho. Jesus já estava aguardando, esperando que eles ali chegassem. Então é assim, amados, outra lição que a gente pode aprender. Sabe, muito antes de você começar a pensar como você vai fazer para vencer o teu problema, a tua dificuldade, a tua luta, vencer a tua dor, o Senhor já está te olhando desde o início. Ele está vendo como você vai agir, se você vai em frente ou se você vai desanimar. Ele está pronto a fazer a parte dele, que é o responsável pelo milagre acontecer. Mas, e daí? Será que eu, você, cada um de nós, estamos prontos, confiantes, a fazer a nossa parte? Então lembre-se, para que haja um milagre, não é só Deus, mas é Deus e o homem juntos. Quando nós nos unimos com Deus, nós somos um com Ele, no sentido da realização dos seus planos e os seus propósitos aqui na terra. Quando Jesus olhou para eles e percebendo-lhes a fé, viu a fé estampada no rosto deles, na atitude deles, na coragem deles, no desprendimento deles. Será que quando Deus olha para nós, no nosso dia a dia, no nosso afazer, será que Ele vê fé naquilo que estamos fazendo, no nosso empreendimento, na nossa tarefa, no nosso serviço, naquilo a que nós nos propomos a fazer? Será que estamos assim meio como que capengando, meio pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Será que vai dar certo, será que não vai? Porque se houver dúvida, então não acontecerá nada. Deus não participa, não comunga com a dúvida de ninguém. Um homem que tinha um filho que estava sofrendo por opressão maligna, ele procurou a Jesus e disse: Senhor, ajuda-me. O meu filho tem hora que cai no fogo, outra hora cai na água. Os teus discípulos não puderam fazer nada por ele. E Jesus olhou e ficou esperando do homem mais uma coisa, uma atitude de fé. E ele disse: se tu podes, faz alguma coisa. Jesus logo percebeu aí, se tu podes. Então havia dúvida, havia dúvida. E enquanto houvesse dúvida, Jesus não faria nada. Jesus lhe disse: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. E o homem então percebeu que o problema estava com ele. E ele disse: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Completa em mim o que falta, para que eu possa crer o suficiente. E Jesus imediatamente liberou para ele fé. E Jesus se pôs em ação. E o menino foi liberto, foi curado. E o pai agradeceu. E o nome do Senhor foi glorificado. No caso desse homem, quando Jesus disse, vendo-lhes a fé, diz o texto. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, verso 20. Homem, estão perdoados os teus pecados. Olha, mas o homem era doente, era aleijado, era um paralítico. E ele estava vindo ali em busca de um milagre. E o milagre que ele queria naturalmente era a cura. Mas ele tinha uma outra necessidade maior ainda, que eram os pecados, que o condenavam ao fogo do inferno. E Jesus olhou a necessidade da cura física, mas Jesus olhou também a necessidade de perdão de pecados, que o condenavam diante dos olhos de Deus. Jesus foi naquilo que era o mais importante. E Jesus, olhando para eles, vendo-lhes a fé, disse: Filho, estão perdoados os teus pecados. Olha, a bênção maior foi liberada ali, naquele momento. Em vez das pessoas agradecerem e louvarem a Deus, não, ficaram criticando. Diz o texto que os escribas e fariseus
arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Ah, meus amados, então nós temos que aprender mais uma lição aqui, que muitas vezes a necessidade de alguém está muito mais além do que aquilo que nós vemos. Às vezes nós achamos que a necessidade de alguém é uma cesta básica, e nós vamos, entregamos a cesta básica, pronto, lavamos as mãos, cumprimos a nossa parte. Mas aos olhos de Deus, não. A necessidade às vezes da pessoa é muito maior do que a fome do estômago. Existe uma necessidade maior do que a necessidade de alimentos para a carne. Ele está precisando de alimento espiritual, do pão que veio do céu. E às vezes nós falhamos nisso. Às vezes nós damos o pão, damos o leite, mas esquecemos de evangelizar, de orar, de ministrar a bênção, a cura e a libertação em nome do Senhor Jesus. E é o que mais a pessoa está precisando. Porque às vezes, se a pessoa está desempregada, é através da oração que nós vamos liberar a bênção do Senhor, para que uma porta se abra, e que no dia seguinte ele possa sair com fé, com confiança, e encontrar um emprego. Mas a gente achando que matando a fome do estômago é o suficiente. Não! Veja que a necessidade menor é aquela que às vezes nós vemos em primeiro lugar. Mas Jesus vê a necessidade maior primeiro, perdão de pecados. Imagina, numa fração de segundos, se aquele homem morresse, ainda que recebesse a cura do corpo, ele iria para o inferno e seria condenado por toda a eternidade. Mas Jesus já foi logo na parte principal. Filho, estão perdoados os teus pecados. Agora nós, que às vezes não percebemos, no plano espiritual, falta de discernimento, nós às vezes começamos a julgar as coisas por aquilo que nós vemos, pelos mínimos, pelos detalhes. E é o que estavam fazendo esses homens. E Jesus então, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: por que arrazoais em vosso coração tais pensamentos? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Para eles seria muito fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ainda que eles não crescem que o perdão seria de fato liberado por Deus. Eles iam ver se Jesus de fato tinha autoridade para perdoar pecados. Prova que você tem autoridade, cura este homem. Então Jesus satisfez este capricho deles, para que vocês creiam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Ele se voltou ao paralítico e disse: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado por muito tempo, voltou para casa, glorificando a Deus. Imagina a reação agora de todos, depois que viram o milagre aparente, o físico. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Olha a alegria deles. Se nós estivéssemos ali, nós também estaríamos sendo contagiados por essa alegria, essa euforia, de ver que prodígios estavam acontecendo diante dos nossos olhos. Amados, nós queremos concluir dizendo o seguinte: esse mesmo Jesus que fez esse milagre e fez tantos outros, curou cegos, paralíticos, coxos, leprosos, ressuscitou mortos, curou a mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, e enfim, tantas outras curas que nós sabemos. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente será sempre o mesmo. Amém? E Ele está aqui agora. Ele disse: onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estou no meio de vós. Qual é o teu problema? Eu não sei.
mas Ele sabe. Desde a hora que você adentrou esse lugar, Ele está te olhando. Os olhos do Senhor estão voltados para a tua necessidade. E Ele está pronto a te curar agora, a te libertar de toda opressão, de todo mal. Ele está pronto mais do que isso. Ele está pronto a liberar o perdão de pecados que você tanto precisa. Porque o que mais você sente é o peso da opressão dos seus próprios pecados sobre a sua vida. Sentindo que por causa deles, você pode ser condenado ou condenada e ir para o inferno. Mas nesse momento, o Senhor olha para você, olha para mim e diz: filho, filha, os teus pecados estão perdoados. O que você pode dizer? Amém. Amém, irmãos? Que Deus possa te confirmar isso no teu coração. Que você receba isso como uma das maiores bênçãos da tua vida. Eu recebi a liberação do perdão de Deus para os meus pecados. Eu estou livre. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, neste momento, é o Filho de Deus, o Senhor Jesus, usando a minha boca, Ele diz a você: seja livre agora. Amém? Então, receba pela fé. Não duvide, mas creia. Porque tudo é possível àquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Seja o que quer que você esteja precisando. Nesse momento, o Senhor Jesus estende a você a bênção de que você precisa. E receba num ato de fé. Creia que nesse momento o anjo do Senhor está passando aonde você está. O Espírito do Senhor está tocando em você. O anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus está tocando em você e liberando para você a bênção da tua vitória. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Amém, amados.